Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 15 do livro de Êxodo. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto às meninas, deixem viver. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é suficiente para nós, inerrante, inspirada, infalível. Por isso pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração nessa noite. Que eu possa diminuir, que o Senhor cresça, que eu possa ser um simples servo, arauto, mas fiel à exposição da Tua palavra nessa noite. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Obediência radical. Esse é o tema da nossa pregação, da exposição dessa perícope, desse trecho do capítulo 1. Obediência real. Abro aspas. Durante a pandemia, uma enfermeira cristã trabalhava em um hospital público superlotado. Certa noite, recebeu uma orientação clara da chefia: registrar como óbito natural a morte de um idoso que havia falecido por negligência grave. É melhor para todos, disseram. Evita investigação, evita confusão. Ela sabia que ninguém descobriria, ninguém cobraria. Era só um formulário, só uma assinatura. Mas sozinha, naquele corredor, ela fez outra pergunta. Não o que era mais seguro, mas a quem ela temia. Ela se lembrou de que Deus não vê. Ela se lembrou de que Deus vê o que os homens não veem. Que obedecer a Deus às vezes custa caro, mas desobedecer sempre custa mais. Naquela madrugada, ela disse não. Perdeu o cargo meses depois. Ganhou noites difíceis, mas guardou algo intacto. Uma consciência que ainda tremia diante do Senhor. O texto de Êxodo começa exatamente assim. Pessoas comuns, sem púlpito, sem poder, fazendo escolhas secretas, não por coragem natural, mas porque temiam ao Senhor. Fecho aspas. Na semana passada, o reverendo Heron deu início à nossa exposição em Êxodo, e ele nos mostrou que passou-se toda uma geração no Egito e ninguém mais sabia quem era José. Um rei assume o poder, por não conhecer a história do povo de Deus, começa a oprimi-los com dura escravidão. Só que ainda assim, a opressão por meio do aumento da carga de trabalho não estava sendo suficiente para conter o crescimento do povo de Deus no Egito. Por isso, o rei tomou uma decisão drástica: infanticídio. Vamos matar as crianças, os meninos que nascerem. Veja que interessante. O texto não revela o nome do rei. O texto diz o rei do Egito. Mas o texto revela o nome das parteiras, Sifrá e Puá. Literalmente, Deus
exalta aqueles que são humildes e fiéis, mas silencia e apaga da história os orgulhosos e soberbos. A ordem do rei para as parteiras foi clara: toda vez que nascer um menino hebreu, matem-no. Se nascer menina, deixe viver. Versículo 16 nos diz isso. Mas por que matar os meninos e não as meninas, sendo que as mulheres são aquelas que dão à luz? Primeiro, o objetivo de Faraó era reduzir os homens e enfraquecer ao longo dos anos o poderio militar, vamos dizer assim, de disputa, de luta, de guerra do povo de Deus. Então, mata os meninos, enfraquece esse poderio de guerra ou de rebelião. E segundo, ele mantém as meninas com vida, porque no futuro essas crianças se tornariam esposas dos egípcios, justamente para procriar. E é interessante, irmãos, porque existe uma relação na morte dos meninos aqui e a promessa da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos nesse momento da história a ação maligna contra a promessa do Senhor. E nós sabemos que essa promessa seria o nascimento de Jesus Cristo e toda a sua obra de redenção. Então, em todo o desenrolar da revelação bíblica, é muito claro a tentativa de extermínio do povo hebreu e mais na frente o extermínio do povo de Israel. Afinal, é desse povo, da semente desse povo, que viria o Redentor do mundo. O Filho de Deus que derrotaria para sempre Satanás e os seus anjos malignos. Então preste atenção, Êxodo não é apenas a história da redenção de um único povo. Êxodo é a história da redenção de todos os povos, tribos, línguas e nações, como João recebe a revelação em Apocalipse. A questão é que essa história de redenção de todos os povos, tribos, línguas e nações, ela se dá de forma progressiva. Vá comigo para Mateus capítulo 2. Evangelho de Mateus capítulo 2. Mateus 2, 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Volta para Êxodo capítulo 1. Então nós temos, e você sabe disso, a história, profecias de que haveria o nascimento de um rei, um menino viria ao mundo, uma estrela guiaria essas pessoas até o local do nascimento. Então, Herodes ordena um infanticídio, uma matança. Crianças com menos de 2 anos deveriam ser assassinadas. Uma tentativa maligna de extermínio. Uma ação contra a promessa de Deus que passaria pela semente da mulher. O que Satanás estava fazendo, obviamente, debaixo da soberania de Deus, mas como já dizia Lutero, né? Satanás é o cachorro na coleira de Deus, é ele que faz o serviço sujo. Então, o que Satanás estava fazendo, tanto em Êxodo quanto em Mateus, né, tanto no tempo da escravidão em Êxodo, quanto no tempo do Império Romano, ali no 1º século, usurpando o poder que somente Deus tem sobre a vida humana. Somente Deus é o autor da vida e somente Ele é o consumador da vida. Ele é quem traz a existência e somente Ele é aquele que pode retirar o fôlego de vida dessa existência terrena. Porém,
O rei do Egito acreditava que ele poderia ter sob seu controle o domínio populacional. O rei do Egito se tornou um anticristo, como alguns comentaristas afirmam. É interessante porque, como eu já disse, as parteiras, elas são citadas nominalmente no texto, Sifrá e Puá. E é interessante o significado do nome dessas mulheres. Sifrá significa bela, Puá quer dizer esplêndida. O trabalho que essas mulheres realizavam era belo e esplêndido, trazer ao mundo a vida. O versículo 16 nos diz assim: quando vocês servirem de parteira às hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, mata. Se for menina, deixe viver. Mas essas mulheres eram hebreias ou elas eram egípcias? Porque o texto diz, quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias. Se Faraó queria um controle populacional, faria mais sentido as parteiras serem egípcias para matar os hebreus. Não faria muito sentido colocar mulheres hebreias para assassinarem os bebês hebreus. Contudo, Sifrá e Puá são nomes hebreus. Essas mulheres de fato eram hebreias, por isso pertenciam ao povo de Deus. Essas mulheres, elas funcionavam como aquilo que nós chamamos hoje de enfermeira-chefe. Essas mulheres, Sifrá e Puá, elas lideravam um grupo de parteiras, porque o número de mulheres era um número muito grande. E, obviamente, somente 2 mulheres parteiras seria insuficiente para o trabalho. Mas na cabeça de Faraó, estava tudo certo. Ele teria o controle do nascimento dos hebreus, ele mataria os homens, ele deixaria viver as meninas, essas meninas no futuro se casariam com os egípcios, ele teria na sua mão o poder e o controle populacional, e o povo do Egito ia crescer cada vez mais, e assim ele iria manter o seu reino ou o seu reinado por longo tempo. Irmão, sabe o que isso precisa nos ensinar já de início? Satanás sempre age visando escravidão e morte. Com o povo de Deus no Egito, escravidão física e depois morte física. Em nossos dias, ele age escravizando as pessoas no pecado e depois matando-as espiritualmente. Podemos não ter conhecidos escravizados, literalmente, em algemas e prisões, mas todos nós conhecemos alguém que é escravo do pecado e está morto espiritualmente. O que o povo de Deus no Egito precisava? Libertação. O que os homens precisam hoje? Libertação. Quem foi o libertador do povo no Egito? Deus, na instrumentalidade de Moisés. Quem é o libertador para os homens? Jesus Cristo, na instrumentalidade da igreja que prega, proclama e testemunha. Mas Faraó não contava com uma coisa. Faraó não contava com a obediência radical dessas mulheres. Faraó não contava com o temor que essas mulheres tinham no coração e diante de Deus. Philip Ryken, comentando esse texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: essas parteiras compreendiam a mente e o coração de Deus. Apesar de ainda não terem recebido os 10 mandamentos, elas sabiam que não deveriam cometer homicídio. Talvez conhecessem as palavras de Deus a Noé, Gênesis 9:6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Irmãos, o que é temor a Deus? É uma obediência radical à sua vontade, independente das consequências. Sifrá e Puá foram servas do Senhor, cuja obediência era radical. Não importa quem era o rei, não importa as consequências em desobedecer ao homem mais poderoso do seu tempo, o que importa é temer ao Senhor.
que isso precisa ensinar ao seu coração e ao meu? Que não existe cenário ideal para a gente obedecer a Deus. Todo cenário é cenário para uma obediência radical. Nós somos chamados à obediência radical no lugar em que o Senhor nos colocar e independente das consequências. E quando eu digo radical, irmãos, eu estou dizendo no sentido de que nós tememos mais a Deus do que aos homens. Não é fanatismo, é radical no sentido de total fidelidade somente ao Senhor. Sabe por quê? O fato de Deus prometer algo ao seu povo não isenta esse mesmo povo do sofrimento. Porque no início do livro de Gênesis, já ali entre os capítulos 10, 12, se eu não estou enganado, Deus fala para Abraão: sua descendência vai ser escrava vocês vão ser levados como escravos. 400 anos de escravidão. Então, o fato de Deus prometer algo ao seu povo não isenta esse mesmo povo do sofrimento. Pelo contrário, exige do povo uma obediência radical enquanto a promessa vai se cumprindo. Eu não obedeço porque eu quero ver a promessa cumprida. Eu obedeço porque Deus falou. E eu não obedeço para a promessa se cumprir. Eu obedeço porque Deus ordenou. Essas mulheres se tornaram as primeiras heroínas em defesa da vida. Já tinha uma galera pró-vida no Egito, a favor da vida. Elas não temeram aquele que pode matar o corpo, Faraó, o rei, mas temeram aquele que lança pecadores não arrependidos no inferno. Estou parafraseando Mateus 10, 28. E Moisés continua narrando a história para nós. Ele afirma que Faraó chama essas mulheres para uma conversa, versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? Se coloca no lugar daquela mulher ou daquelas mulheres. Você está sob um governo tirano. Não tem lei. A lei é a vontade de um homem. E esse homem ordenou: matem as crianças, mas deixem viver as meninas. Você está sob esse governo tirano. Você está debaixo de uma autoridade ou de um império onde a vontade de um homem é a lei. E ele ordenou, e aquelas mulheres não cumpriram. E a resposta das parteiras tem sido um dilema hermenêutico e ético. Hermenêutico de interpretação e ético durante toda a história da igreja. Verso 19, olha a resposta dessas mulheres. As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Você acreditaria nessa resposta? Essas parteiras disseram a verdade ou elas mentiram? Ou elas disseram uma meia-verdade? Porque, de fato, as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, elas são diferentes. O rei do Egito deixou essas mulheres tementes a Deus em uma situação difícil, irmãos. Se elas falassem que não iriam obedecer, sem dúvida alguma elas seriam o quê? Mortas. Mas elas também tinham a consciência de que matar era pecar contra Deus. E agora? Pastor, mas a obediência não é radical? O que isso precisa nos ensinar? Que cedo ou tarde, todos nós enfrentaremos dilemas e que ao ter que escolher uma forma de agir, nós sempre devemos temer mais ao Senhor do que aos homens. Foi o que essas mulheres fizeram. Elas temeram mais a Deus do que aos homens, porque elas não cometeram
assassinato. Essas mulheres não obedeceram a Faraó. Por quê? Porque a obediência delas era para com o Senhor. Segundo Philip Ryken, um teólogo de Westminster, ele vai afirmar que essas mulheres agiram naquilo que hoje nós chamamos de desobediência civil, que é quando nós intencionalmente desobedecemos a uma autoridade humana governamental para não negar a palavra de Deus. A resposta das parteiras deu a entender que quando elas chegavam na casa, os pais já estavam com a criança no braço, e aí não tinha mais como matá-lo secretamente, porque a ordem de Faraó era matar em secreto. Por isso que, ao nascer, você vê e mata. Muitos comentaristas sérios afirmam que as parteiras mentiram para Faraó. Só que isso gera um outro dilema maior ainda. Por quê? Olha o versículo 20. E Deus foi bom para as parteiras. Se elas mentiram, como alguns comentaristas afirmam no verso 19, e no verso 20, o texto diz que Deus foi bom para com as parteiras, a gente cai num dilema. Por quê? Porque a gente sabe que Deus não coaduna com a mentira. Que Deus não concorda com o que Deus jamais vai chancelar aquilo que é errado. Veja, Agostinho de Hipona concluiu que as parteiras mentiram. Gregório, um dos pais da igreja, argumenta que a mentira delas as tornou repreensíveis. Lightfoot, um comentarista inglês do século XIX, afirmou que elas não mentiram, mas que as parteiras, ou as palavras, a resposta das parteiras, foram não como uma mentira, mas como gloriosa confissão de sua fé. Alguns outros vão dizer que a resposta soa de forma irônica. Elas não estavam dando uma resposta, elas estavam de deboche. Não era uma explicação séria, era mais uma piada do que fundamentar uma decisão. Outros afirmam que elas não mentiram, e que, de fato, Deus apressava o nascimento para que as parteiras não precisassem enfrentar o dilema diante de Faraó. Por que eu estou trazendo todas essas vertentes de interpretação? Para você entender que existem trechos na Bíblia que, de fato, são textos difíceis, complicados e complexos para a gente entender. Agostinho diz, ela mentiu. Gregório vai dizer que foi uma confissão de fé. Lightfoot vai dizer que foi uma confissão de fé. Outros dizem, não, elas não mentiram. E, de fato, isso aconteceu. Deus apressava o parto e, quando elas chegavam, a criança já havia nascido. Deus não colocou essas mulheres diante de um dilema. Ainda existem aqueles estudiosos de ética cristã que afirmam que elas mentiram e ensinam que elas mentiram em prol de algo maior, porque elas mentiram em prol da vida. Mas os fins justificam os meios. Estamos em um impasse histórico acerca da ética cristã. É comum, por exemplo, na história da humanidade, relatos de mentiras para benefício de algo maior. Como, por exemplo, quando alguns cristãos alemães mentiram aos soldados de Hitler, dizendo que não tinha judeu na sua casa para preservar a vida dos judeus. Outros vão entender que isso não é o significado de mentira. Mentira é o falso testemunho. Mentira é quando eu distorço o contexto para prejudicar alguém. Elas não estavam prejudicando, elas estavam obedecendo. O negócio é complexo. Um comentarista diz algo muito interessante. Ele diz assim, abro aspas, mentir não se torna bom porque salvou vida, mas nós vivemos em um mundo eticamente trágico, e muitas vezes a fé obediente será acompanhada de limitações morais. E agora, pastor? E agora eu vou citar João Calvino.
porque eu entendo que aquilo que João Calvino fala desse texto nos dá um fundamento seguro. João Calvino diz assim, abro aspas, a mentira das parteiras era repreensível e desagradável a Deus. No entanto, já que nenhuma ação humana é livre de pecado, Deus recompensou as boas obras delas, apesar de misturadas com impureza. Fecho aspas. O que João Calvino está afirmando? Ele está afirmando que o temor daquelas mulheres a Deus foi virtuoso, porque elas não mataram. E por isso elas foram recompensadas pelo Senhor. Verso 21 vai nos dizer, e porque as parteiras temeram a Deus, fizeram a boa obra de não assassinar as crianças, Ele lhes constituiu família. Essas mulheres casaram e tiveram filhos. Calvino está dizendo que a mentira foi uma fraqueza humana, então para Calvino elas mentiram. Mas Deus abençoa e recompensa elas, essas mulheres, não por causa da mentira contada, mas por causa da atitude em temor de não assassinar as crianças. E Calvino vai dizer, a mentira foi uma fraqueza humana onde Deus, em sua graça, separa o ouro da escória. Irmãos, em um mundo caído, certamente nós vamos enfrentar dilemas morais e éticos. Por isso eu acredito que é importante uma palavra aqui para a igreja. Primeiro, preste muita atenção no que eu vou dizer. Primeiro, a lei de Deus é imutável e mentir sob qualquer aspecto é pecado. Ok? Mentir sob qualquer aspecto é pecado. Segundo, existem momentos em que vamos, de fato, pecar para evitar um mal maior. O que, obviamente, não é justificável, mas é uma realidade em nossa condição caída e depravada. Essa é mais ou menos a perspectiva de João Calvino desse dilema ético que nós temos aqui. Nesse sentido, Norman Geisler, na sua obra Ética Cristã, ele afirma o seguinte: as leis de Deus são absolutas e, por esse motivo, nunca podem ser violadas. Por outro lado, o absolutista conflitante, o que é isso? Esse absolutista conflitante é uma linha ética de interpretar os dilemas morais. E essa linha reconhece que este é um mundo caído e que neste tipo de mundo sempre existirão dilemas morais. Dilemas morais. O que isso nos ensina? E deixa eu deixar algo claro para os irmãos. Eu poderia muito bem ter passado batido nessa questão do dilema, mas eu acho que isso enriquece o nosso conhecimento da palavra. Mas a centralidade desse texto não é o dilema, não é. A centralidade do texto que nós estamos vendo não é a resposta das mulheres. A centralidade do texto é a obediência das mulheres diante do Senhor. Mas, pastor, Deus podia ter ocultado essa parte da Bíblia, não podia? Moisés podia, Deus podia ter feito Moisés escrever só o seguinte: o faraó mandou matar, elas não mataram e Deus abençoou. Ia ficar muito mais fácil para me pregar, muito mais. Mas por quê? Por que Deus não ocultou esse suposto dilema ético-moral desse texto? Para nos ensinar que Deus cumpre seus decretos não porque os homens são moralmente perfeitos, mas porque Ele é fiel. A redenção avança, mesmo quando eu e você, nós agimos com fé, mas essa fé misturada com imperfeição, porque somos pecadores. A redenção avança,
mesmo quando a promessa está sob pressão. O Heron falou um pouco sobre isso no sermão da semana passada, a promessa sob pressão. Então, preste atenção, Deus permitiu na sua palavra revelada situações difíceis para nos ensinar que nós não somos perfeitamente obedientes, para nos ensinar que somente Jesus Cristo realizou a perfeita obediência. Abraão mentiu pela metade, não foi? É minha irmã. Ele ficou com medo de o pessoal olhar para Sara e falar, essa mulher é bonita, pega ela para a gente e mata Abraão. Ele falou, é minha irmã. Mas era minha irmã. Raabe mentiu para proteger os espias. Eles não estão aqui. Existem situações bíblicas que nos colocam em uma situação delicada. Mas uma coisa precisa ficar muito clara. Pecado é pecado. E muitos dos pecados revelados na palavra de Deus, dos personagens e dos nossos antepassados espiritualmente, serve para mostrar para mim e para você que nós não somos salvos por causa da nossa perfeição. Porque a gente mente por muito menos do que essas mulheres aqui, se você entender que elas mentiram. Faraó então ordenou que todos os meninos fossem jogados no Nilo, verso 22. Ou seja, nossa obediência radical ao Senhor não vai necessariamente evitar o mal no mundo caído. Mas ainda assim, Deus vai ver a nossa obediência e o nosso temor como ato de fidelidade a Ele. Sifrá e Puá não assassinaram aqueles bebês, mas ainda assim o verso 22 nos diz o quê? Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Só que Faraó jamais imaginou que a própria filha seria usada por Deus para guardar um menino hebreu em secreto em um cesto, e esse menino guardado seria usado por Deus para julgar o Egito e libertar o povo de Deus das amarras da escravidão. Sabe o que Deus está dizendo para Faraó? Sou eu que mando, não é você. Sifrá e Puá obedeceram. Você ordenou, teve uma matança de crianças afogadas no rio, mas ainda assim, a promessa continua, porque quem prometeu é fiel. Sabe o que isso precisa nos ensinar, irmãos? Que governos e autoridades que matam crianças no ventre não é algo novo. Faraó foi um anticristo, e todo aquele que se coloca contrário à vida se torna um anticristo também. Todo aquele que é a favor do aborto se torna um anticristo. Todo governo, autoridade e ideologia que afrontam a Deus se tornam anticristo. E nós estamos em um ano eleitoral. Portanto, cuidado com homens e mulheres que defendem o assassinato de crianças. Cedo ou tarde, todos nós precisaremos assumir uma posição. Em algum momento da nossa caminhada com Deus, nesse mundo caído, nós precisaremos tomar decisões que vão envolver questões éticas e morais. Certa vez um irmão chegou para mim no estacionamento da igreja e disse assim, pastor, meu pai está acamado, não responde mais a nenhum estímulo neurológico. Ele está vivendo por causa do aparelho. O senhor acha que eu devo desligar o aparelho ou não? Todos os dias, nós seremos colocados diante de decisões que envolverão questões éticas e morais.
seremos postos à prova quando dilemas sobrevierem a nós. Talvez na sua família, com membros resistentes ao cristianismo, ou no trabalho, onde você será pressionado a mentir ou enganar para prejudicar alguém, ou na nossa sociedade de modo geral, que é guiada por princípios e valores que ferem a vontade do Senhor. Queridos irmãos, a obediência radical não é fruto de um coração que deseja obedecer apenas, mas de um coração que é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, através de um relacionamento com Jesus em busca de ser um discípulo fiel do Senhor. Crianças, o principal do texto não é se essas mulheres mentiram ou não. O principal do texto, crianças, é que essas mulheres obedeceram a Deus e à palavra de Deus, independentemente do que iria acontecer com elas. Se os seus colegas na escola pedem para você mentir, não minta. E se você não mentir, você for excluído das amizades, seja excluído. Se no condomínio, na vizinhança, pedirem para você fazer alguma coisa que você sabe que é errado, não faça, ainda que você não seja mais convidado para estar naquele círculo de amigos. Obedeçam primeiro ao Senhor e à palavra do Senhor. A obediência radical, irmãos, é consequência do coração que se entrega ao Senhor. Nós cantamos, te entrego tudo a Ti, os meus sonhos, os meus planos, eu te dou, eu te entrego. Quanto mais nos entregamos em uma relação de amor com Jesus, mais fiéis seremos. Quanto mais vivemos a vida em conformidade com a palavra de Deus, nos entregando a Ele por completo, mais radical será a nossa obediência ao Senhor. À medida que entregamos tudo ao Senhor, o nosso temor a Ele aumenta. Sabe por que muitas vezes falta temor no seu coração? Porque sobra a sua vontade pessoal. Sabe por que nós não tememos a Deus como devemos? Porque amamos mais os nossos achismos do que o assim diz o Senhor na sua palavra. Mas a nossa esperança, irmãos, nossa esperança é que existe alguém que nunca enfrentou dilemas morais confusos porque viveu em perfeita obediência. A nossa esperança é Cristo, que disse toda a verdade, enfrentou o poder e morreu para redimir até nossas escolhas e palavras imperfeitas. Temer a Deus, afinal, é confiar que mesmo em um mundo quebrado, Ele continua soberano e o cumprimento da promessa da redenção não depende da perfeição das nossas respostas, mas da fidelidade do coração do Senhor para conosco, por causa da aliança que Ele fez no sangue de Jesus. Eu quero concluir. Lembra da história da enfermeira? Que não quis preencher o formulário errado no hospital, mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo quando ninguém ficaria sabendo. Mas aquela enfermeira, ela tinha um coração temente a Deus. E ela não ocultou dados, ela não distorceu o formulário, ela perdeu o emprego, perdeu amigos, mas manteve sua consciência diante do Senhor limpa. Pois bem, a história termina assim, abro aspas. Anos depois, o mesmo hospital enfrentou um escândalo nacional. Documentos falsificados, vidas descartadas, gestores presos. Muitos dos que antes diziam, é só um papel, agora diziam, como chegamos até aqui? A resposta é simples e dura. Quando o temor de Deus se ausenta, a obediência morre primeiro e depois morre o próximo. Foi assim com Faraó. Ao não temer a Deus, ele passou a não temer a vida. O decreto que começa contra bebês termina afogando uma nação inteira em luto, porque vai vir 10 pragas por aí. Mas Deus escreve a história de outro jeito.
As parteiras temeram ao Senhor e Deus preservou vidas. Faraó não temeu e produziu morte. Porque o temor de Deus não nos torna passivos, nos torna obedientes, mesmo quando ninguém está olhando. No fim, o autor diz, Êxodo 1 nos confronta com a pergunta que atravessa o tempo, que sai do Egito e chega no Guará, nessa noite. Quem você teme quando obedecer a Deus custa algo? A quem você está temendo quando obedecer a Deus custa algo? Fecho aspas. Irmãos, em um mundo de concessões, obediência é escândalo. Em um mundo de libertinagem, fidelidade é loucura e santidade é atraso. Mas o discípulo de Jesus não negocia a verdade, nem se curva aos aplausos. E é justamente por isso que quando o mundo se rende aos seus próprios desejos, os discípulos de Jesus ficam firmes no temor ao Senhor. Como viver em obediência radical, independente do cenário? Entregando tudo ao Senhor. Os planos, os sonhos, os desejos, o coração, a mente, a vida. Somente teme a Deus aquele que deixou de temer qualquer outra coisa. A quem você está temendo?